Sejam bem-vindos a mais um vídeo do programa Fortalecendo Famílias. Eu sou Patrícia Oliveira, sou psicóloga e integrante do LESPLEX, o Laboratório dos Sistemas Complexos, Casais, Famílias e Comunidades. Eu estou aqui para dar continuidade à aula de conjugalidade, dessa vez conversando com uma especialista. Se você não assistiu às aulas, procure no nosso canal. Lá tem essas e todas as aulas do programa Fortalecendo Famílias. Eu estou aqui com a Silvia Lordeiro, ela que é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, onde hoje atua como professora adjunta. Professora, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. Patrícia, eu que quero agradecer essa oportunidade. Eu admiro muito o laboratório de vocês e admiro muito essa iniciativa do projeto Fortalecendo Famílias, porque é uma forma da gente traduzir o nosso conhecimento, tornando ele cada vez mais acessível e oportunizando esse tipo de troca que a gente está tendo agora. Então, quero agradecer e parabenizar. Vai ser um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, professora, que bom. Eu queria iniciar a nossa conversa perguntando, assim, no seu entendimento, quais são os desafios que você percebe que os casais estão passando nesse momento de pandemia e de isolamento social? Quantos desafios, né, Patrícia? Sim. Eu colocaria aqui, queria abordar nesses desafios três coisas. A primeira coisa seria que anteriormente à pandemia, a gente tinha uma queixa, às vezes, nos casais, muito comum, que era da falta de tempo um para o outro, da falta de convivência, né, da vida ser muito corrida e, com isso, ter esses afastamentos no dia a dia. E o que era falta, agora se tornou excesso, que é uma convivência muito intensificada, uma convivência intensificada sem ser por nossa decisão, o que também, né, acaba sendo um estressor, porque a gente vê a nossa liberdade, né, assim, bastante comprometida, e isso faz com que, então, a gente tenha aí os impactos, né, tanto positivos quanto negativos. Mas o maior desafio é essa convivência que maximiza, aí vem a minha segunda questão, né, o que existia como relacionamento antes da pandemia, provavelmente vai ser maximizado, né, nos nossos padrões de qualidade das relações, porque não nasce com a pandemia. A pandemia, talvez, quando eu me refiro à pandemia, a necessidade de estar isolado, né, de estar distanciado dos demais e presente em casa, em toda a rotina do casal, ela vai trazer uma intensificação da convivência e um olhar que acaba sendo um olhar com mais detalhes sobre o outro. Mas isso não nasce nada novo na pandemia, né? Normalmente o padrão, a qualidade dessa relação conjugal, ela já existia previamente. Então, isso fica como se fosse com uma lente de aumento, sabe? Uma maximização daquilo que já existia. E aí, daí também derivam-se alguns conflitos. A terceira questão ainda nos desafios é sempre quando a gente pensar essa pergunta, isso vai nortear toda a nossa entrevista, de que casal que nós estamos falando, né? Porque isso vai afetar muito nessa visão não normativa, que a gente se disca um pouco dessa configuração muito tradicional, porque a conjugalidade, ela é muito complexa, né? Uma das vivências mais complexas do ciclo vital, e ela é perpassada por muitas variáveis. Então, a questão da etnia, da classe social desse casal, né? Do momento que esse casal está no desenvolvimento, no ciclo de vida familiar, qual é o momento que ele está, filhos pequenos, sem filhos, filhos adolescentes, aposentadoria, saída dos filhos de casa, tudo isso e várias outras variáveis, a questão das configurações familiares, né? Diversas, então também as conjugalidades diversas. Sempre a gente vai ter que pensar a conjugalidade que a gente estiver tratando aqui, nunca assim prescritiva, nunca determinista, nunca universal, mas sempre atravessada por esses olhares. Então, acho que isso é uma advertência importante até para as pessoas compreenderem que mesmo que a gente use um exemplo ou outro, pensar nessa especificidade da conjugalidade, para a gente sempre pensar de que casal que eu vou falar agora, como que é essa vivência da conjugalidade para esse casal especificamente, com essa condição e com essas variáveis atravessando a conjugalidade também. Então, acho que os desafios são muitos. A
a começar por esses que eu estou trazendo aqui. Mas a gente desenvolve um pouquinho mais essas ideias ao longo da nossa entrevista. Sim, você acabou de falar um pouquinho da questão de casais diferentes, né, momentos de vida diferentes. E a gente tem escutado muito a questão de lidar com os filhos nessa quarentena. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diferenças de um casal com filhos e sem filhos passando por esse momento. Pois é, eu até vou me referir de novo aos desafios, porque nós estamos todos, né, vivendo uma situação como essa pela primeira vez, que nós nem esperamos que tenhamos outras, né? Então, é tudo muito novo. Então, essa visão da conjugalidade, mesmo estável, mesmo não estável, ela vinha com ela tinha uma estabilidade no sentido do tempo, das rotinas, né? E aí vem essa forma de lidar, que é muito nova para todos nós, e ela vai exigir muitas reorganizações. Então, por exemplo, né, a gente faz comparações com formas estressantes do que a gente já viveu antes. Que bom, né? E aí, filhos ou sem filhos, vai entrar um pouquinho nessa questão. Mas nós vamos pensar que essa atividade da reorganização da nossa rotina, ela vai ser um desafio para todos. Então, com filhos, isso fica muito forte, porque filhos na verdade, gente, o conteúdo, criação de filhos, ele é sempre uma pauta presente nos conflitos. E aí, conflitos, justamente sem pandemia, né? Então, já existe essa pauta. E em que momento também do desenvolvimento esses filhos estão? Então, nós estamos vendo aí a questão das crianças pequenas, né? Sem escola, os adolescentes, e a família fazendo toda uma adaptação para o homeschooling, para fazer atividades que motivem seus filhos do ponto de vista cognitivo. E aí tem uma pessoa do casal que pensa uma coisa e outro outra. E aí acontecem as desautorizações, né? Então, recentemente eu ouvi uma pessoa que é uma mulher casada com outra mulher, e ela falava assim, nossa, mas fulana é muito mole, eu dou a regra e ela relativiza a regra. Então, eu não deixo comer chocolate antes do almoço e ela deixa. Então, assim, é uma coisa pequena, mas vai trazendo um desgaste, porque você também está querendo convencer, no caso, ela, a sua parceira, de que a regra não deve ser fragilizada, né? Se um fragilizar a regra, ela enfraquece. Então, isso num exemplo só ilustrativo. Agora, quando tem os adolescentes, nossa, que são causas assim, da explicação, de uma argumentação sobre uma proibição, ou sobre uma necessidade de liberdade, e aí os pais, muitas vezes, né, o casal, às vezes, tem pontos de vista tão diferentes em relação a isso, que na própria questão de uma intervenção com o filho vira motivo de uma briga que é da conjugalidade. Então, você fala, nossa, essas adaptações, agora no momento atual, em que tudo ficou muito visível, uma coisa era eu decidir se comia ou não o chocolate, porque eu estava sozinha em casa, agora tudo está acompanhado dos dois. Então, isso tem realmente trazido muitos desconfortos, né? A gente está falando desse exemplo mais ilustrativo, até com humor, mas eu vejo que isso é um ponto. E tem outras situações muito criativas envolvendo os filhos, né? E que aí é isso, o casal, por exemplo, que fala que queria ter mais tempo um com o outro, mas dependendo do momento do desenvolvimento dos filhos, eles não vão ter mesmo ficando 24 horas em convivência intensa, eles não têm um momento do casal. Muitas vezes a gente tem ouvido falar que eles estão exaustos, né? E essa dimensão da exaustão, ela traz também um comprometimento para a conjugalidade, né? Exaustos pelas tarefas domésticas, exaustos pela questão do apoio escolar aos filhos, exaustos, né? A gente vê as populações mais vulneráveis economicamente, elas estão nas filas do auxílio do governo, elas estão na economia informal, o casal com filhos, ele acaba pensando não nele, né? Mas sim nos filhos, então ele vai para a atividade essencial, volta para casa, morre de medo de contagiar alguém, né? Se ele teve uma experiência de enlutamento na família, ele também fica indisposto para essa conjugalidade, tem que trabalhar com todos esses elementos. Então, o casal com filhos acaba que tem uma série de elementos
para pensar mesmo essa conjugalidade quase em segundo plano. O casal sem filhos, o que a gente ouve é que eles conseguiram engajar na quarentena em muitos projetos comuns, porque isso também faltava, às vezes, o tempo, a afinidade, ou o projeto ser comum. Então, arrumar a casa, fazer uma obra, cozinhar juntos, como a gente tem visto o prazer da... Nossa, eu tenho em vários grupos ouvido sobre esse prazer do encontrar essa combinação do cozinhar juntos, de conhecer o tempero do outro, de fazer, de assistir lives juntos, e depois, enfim, daquilo ali pensar numa... Então, eu acho que tem essa coisa da descoberta da potencialidade do outro, né? Uma coisa bonita que eu ouvi de um colega, né? Que assim, essa ideia da convivência quase que se matar, não no sentido de isolar do mundo, mas que também descobriu que é possível ser muito gostoso estar só com ele. No caso, ele é casado, né? E o marido dele, ele achou assim, nossa, que convivência gostosa, harmônica, que na hora que parou de ter as interferências, né, que são sempre sociais, muito boas, mas a gente percebeu que a gente também curte a nossa companhia. Isso é muito legal também de perceber. Eu achei muito criativo, vi recentemente uma reportagem até falando que um casal que tinha uma coparentalidade, um sistema coparental bem desenvolvido, que era a questão dos filhos, a criação dos filhos os unia, embora eles não fossem mais casal, e são famílias recasadas, casais recasados, eles foram para um ambiente maior, que era um sítio, e trouxeram os dois casais, ex-casais, com seus novos casamentos e os filhos de ambas as uniões, para poder passar a quarentena juntos. Então, assim, a gente vai vendo que tem assim, um jeito criativo de lidar com esse novo, mas sempre ele exige bastante reorganização, com ou sem filhos. É verdade. Professor, eu vi com relação aos impactos que estão afetando os casais nesses dias. A gente percebe impactos positivos e negativos, né? Você pode citar alguns? Os positivos, eu acho que eu até já mencionei, quando você, com esse tempo, conseguiu investir numa espécie de descoberta daquilo que ainda te surpreendeu, mesmo você sabendo que você escolheu o parceiro com base em uma série de conhecimentos a respeito dele, mas, assim, você está surpreendido com uma capacidade, com uma escuta, com um equilíbrio no momento de estresse, com uma iniciativa nova, com a forma como ele está lidando com a ansiedade, ou com o mal-estar, ou como ambos estão. E isso tem sido interessante ouvir, assim, o que tem sido surpreendente, né? Mesmo eu tendo um casamento, às vezes, de longos anos, e o que tem sido surpreendente. Então, reparar nesses detalhes que eu acho que o dia a dia, ocupado com uma série de tarefas domésticas e profissionais, eles deixaram a gente um pouco ofuscado, talvez, isso. Então, o impacto positivo é quando a gente percebe essas conclusões, esses ganhos relatados pelo casal. Os impactos negativos, né, com certeza, também são bem presentes, a gente até vai comentar um pouco desse cenário, mas seria, assim, uma certeza, uma convicção daquelas dimensões quase intoleráveis no parceiro. Então, do mesmo jeito que tem a descoberta boa, tem também a decepção, né? E aí tem aspectos bastante decepcionantes, que as pessoas até então, que estavam numa conjugalidade, elas ou não haviam percebido, ou não sentiram aquilo como um impacto, porque estava mascarado pelas fugas, né, que já são do dia a dia, de trabalhar, de a gente se encontrar só à noite, no fim de semana, esse tipo de coisa. Mas lembrando que a conjugalidade é um processo dinâmico, contínuo. Então, uma hora a gente ia também se deparar com essas novidades, independente da pandemia. E o que, na verdade, sustenta uma conjugalidade é o padrão de qualidade das relações. Então, os impactos, tanto positivos e negativos, eu associo a essa, vamos dizer, esse detalhamento do padrão da relação conjugal, inclusive para eu pensar numa dimensão bem subjetiva se eu estou satisfeito ou não satisfeito, né? Então, assim, como é que, por exemplo, as negociações estão ocorrendo na pandemia, que está exigindo da gente esse tipo de negociação, né? E aí a gente pensa que esses impactos, também a administração desses impactos, é uma coisa importante da gente pensar como os casais estão fazendo. O que eles fazem com o que eles descobriram na pandemia.
Sim, interessante. Professora, a gente tem visto essas formas de lidar, né, com o que está acontecendo. A gente tem visto que as reportagens têm mostrado um aumento nos divórcios. E aí eu queria perguntar, no seu entendimento, né, por que que isso está acontecendo? Sim, Patrícia, é bem interessante porque nós já vimos as estatísticas dos outros países, né, que estão um pouco adiantados em relação a gente, com a questão do próprio controle já do período de crise. E realmente esses divórcios aumentaram muito em vista, muito em decorrência dessa, né, dessa observação sobre o próprio padrão de qualidade conjugal. E o que acontece? Vamos pensar os conflitos. Se for para a literatura, quais são os conflitos mais comuns? Quais os conflitos? Não, quais, né? Os motivadores, né, de conflitos mais comuns. O fato da nossa família de origem, que sempre a criação, né, de ambos pode ser conflitiva, né, porque viemos com outros hábitos, outros valores, né, e a gente, inclusive, traz isso para a nossa transgeracionalidade na hora de um projeto de criação de filhos, de um projeto coparental. O aspecto financeiro é sempre um estressor e um conteúdo muito constante nos conflitos, seja pelo estresse que a falta do dinheiro causa, seja pelas questões da administração coletiva desses bens. Então, eu fico pensando que no momento, né, agora com essa crise econômica, o quanto esse assunto não veio à tona nos casais, né? Eu fico pensando, as famílias desfavorecidas, elas têm agora precisando mesmo de auxílios, né, externos a ela, a própria capacidade dela de trabalhar e de prover, e ela tem que pensar na subsistência, porque senão ela tem fome e tem um filho com fome. Então, esse estressor, né? Então, vai trabalhar, vai ter o contágio, mas é melhor trabalhar do que morrer de fome, e mesmo assim depois a gente pensa no contágio. Então, vários motivos de briga aí, né? Os filhos, como eu falei, os conteúdos relacionados à criação de filhos sempre são muito conflitivos. Os comportamentos de divisão das rotinas domésticas. Então, se antes isso já era um estressor e um motivo de conflito, imagina com a questão do distanciamento social e a necessidade de a gente assumir várias tarefas. A gente tem visto, por exemplo, né, nas pesquisas, a questão da sobrecarga ainda feminina nesse contexto. Então, e as questões ligadas à sexualidade do casal, que também são pontos, né, de conflito muito observáveis. Então, pensa tudo isso que já era, assim, se a gente fosse estudar, né, os casais, a gente já observava como uma tendência, como foi isso potencializado por esse momento de intensa convivência. E aí, o que vai acontecer para a decisão aí do divórcio aparecer, né? Qual é como a gente pensa essa dinâmica? A satisfação conjugal, ela vai vir de você pensar que eu mantenho a minha individualidade na conjugalidade, ou seja, eu não quero me despersonalizar, deixar de ser quem eu sou, ter os meus gostos, minhas preferências, minhas ideias, mas eu tenho um projeto conjugal de parceria que sustenta. Nem preciso fazer uma escolha pelo projeto e deixar o eu, e nem preciso ter uma individualidade que sobreponha esse projeto a ponto dele não existir mais. Então, se a gente pensar nisso, o que seria a decisão pelo divórcio? Seria uma conclusão de que esse projeto, essa identidade conjugal que tinha sido construída até então, ou que não estava sendo bem construída, mas enfim, ela vai se dissolvendo, ela vai se desfazendo e em prol desse projeto mais individual. E aí o que acontece? Às vezes a gente demora para tomar essas decisões porque nós estamos, vamos dizer, avaliando isso, né? E o que o isolamento, o tempo da pandemia, né, com a ideia do isolamento social, ela permitiu olhar para como a gente lida com isso quando a gente detecta. Então, por exemplo, se eu não tenho uma estratégia para lidar com esses conflitos todos aí que eu falei, que pode ser hora um, hora outro, eu acabo entendendo que eu sou melhor sozinha, só com a minha identidade. E aí, quando a gente não tem estratégia, quando a gente perde a admiração, né? Quando a gente não consegue mais pensar no nós, isso pode aparecer e ser assim uma situação que você chegue à conclusão de que isso já estava acontecendo, ou também ser desencadeado
por essa lente de aumento que o estar em casa 24 horas com o parceiro, com a parceira, fez conosco, assim, uma possibilidade de avaliar melhor essa questão do eu e o nós na minha vida, na sua vida, na vida dos casais. Sim. É toda essa questão da convivência, né, é isso mesmo que você falou, né, a questão da lente de aumento que aumenta, que mostra tudo de uma forma mais vista, e aí acaba causando isso, né. Mas, professor, outra coisa que a gente tem visto nas reportagens é o aumento de denúncias de violência doméstica, né. E aí você falou muito de conflito, e aí no nosso vídeo a gente traz um pouquinho desse conflito como algo esperado, como algo que vai acontecer, que é inevitável, mas a gente também traz o relacionamento abusivo, e que muitas vezes a pessoa que está dentro desse relacionamento não se vê dentro de um relacionamento abusivo, né? Então eu queria perguntar, assim, como que a gente pode diferenciar se a gente está vivendo um conflito que é comum e esperado dentro de uma união conjugal, ou se a gente está dentro desse ciclo da violência sem se perceber. E é muito importante isso que você falou, que o conflito, em si, ele não é problemático, ele é dinamogênico, ele traz para a gente, ele é oportunidade de crescimento. Então, quando eu me refiro a esses conteúdos dos conflitos, justamente porque eles são desacordos, eles são divergências, eles são diferenças, o que vai trazer a ideia de que um conflito é um conflito definitivo a ponto dele virar uma briga ou dele virar uma questão de abuso psicológico? Vai ser justamente a frequência, a intensidade, o conteúdo e as formas de lidar. Então, até então, é isso, esse desacordo, essa diferença, ela aparecer na conjugalidade é positiva. Que bom que a gente vai ter essa possibilidade de discutir, que afinal são duas pessoas diferentes. Então, também não queremos a supressão dessas individualidades. Mas o que vai aparecer é como, então, a gente lida com essa diferença. Então, vai aparecer as respostas no apoio e na assistência mútua, no companheirismo, na forma criativa de resolver, no diálogo, uma série de outras maneiras que a gente pode... são estratégias que cada conjugalidade vai desenvolver as suas, né? E isso vai aparecer, inclusive, nesses conflitos que a pandemia já trouxe, são muito comuns. Por exemplo, eu tenho um casal com filhos que trabalha na mesma empresa. Eles fizeram, no começo, eu estudava como que a gente vai fazer um revezamento de cuidado de filhos e trabalhar. Então, isso trouxe um estresse inicial, mas depois cada um foi pensando, inclusive negociando com a própria empresa, um horário exclusivo, um ambiente exclusivo. Um outro casal que tem carreiras muito diferentes tiveram que dividir o mesmo espaço. Então, isso deu umas 3 ou 4 conversas, mas aquela intenção de resolver de uma forma que fique bom para ambos, né, que não só um abre a mão, que tenha uma negociação como estratégia, né? Então, me desgastava eu falar para o meu marido que ele não podia ficar estressado com um barulho doméstico, que isso ia acontecer, mas o marido ficava chateado. E aí a gente teve que fazer uma conversa e pensar nisso. Então, o que acontece? Essa negociação, esse abrir mão, essas renúncias de forma que fique bom para ambos é muito importante nessa negociação do conflito que faz crescer. Então, essas regras da casa, né, essa reorganização das rotinas, tudo isso deu um pouco de estresse nesse começo, porque era uma reorganização, e trouxe formas de lidar com o conflito também inovadoras, que fizeram crescer, amadurecer, vi a razão dele, abri mão disso, mas também percebi que no meu momento tive essa mesma compreensão. Quando a gente fala do relacionamento abusivo, começa que ele também já deixou alguns sinais ao longo do tempo, né? Ele não começa também abusivo, embora ele venha envolto numa teia, né, que é uma teia amorosa, afetiva, com uma intenção sempre falada de que é para o seu bem, né? Mas ainda assim a gente tem visto, inclusive vocês devem ter percebido, não só as taxas, né, do mundo inteiro com aumento de violência doméstica e de violência por parceiro íntimo, como também algumas iniciativas no Brasil
que eu acompanhei, que eram de codificação com essa mulher para ela ser protegida pela rede. Mas o que acontece? Nesse ponto, não é um conflito que tem essa situação de resolução e de negociação. Ela vem muito opressiva. Então, a relação abusiva, ela vai vir com ciúme, com controle, com opressão, com uma intencionalidade de abaixar a estima. Não saem os dois bem ou os dois chateados, né? Sempre essa ideia do poder, né? E sem falar aí que as correções sexuais, né? Porque no momento que a sexualidade, que é um ponto de conflito, tem aí várias nuances atravessando a questão da libido, essa exaustão, né? E vem uma questão de obrigatoriedade sexual para quem não tem desejo. Então, todas essas dimensões no relacionamento abusivo, elas ficam muito evidenciadas. Então, o que as mulheres que estão, né, com seus agressores no mesmo ambiente, elas preocupam muito toda a rede de proteção, porque nós precisamos entrar com equipamentos assim, que possam perceber quando ela está em perigo e conseguir ajuda, mesmo no momento assim, que a gente tem tantas pessoas com teletrabalho, mas isso vamos dizer assim, um grande desafio que o isolamento social tem nos trazido assim, para pensar, né? Porque realmente essas taxas têm mostrado o aumento, e claro, né, com a convivência, com o estresse, com o aumento do consumo de álcool, tem vários estressores, como eu falei, sempre a gente vai pensar em todas aquelas nuances que a gente falou no início, né? Como é que é um casal que está vivendo dificuldades financeiras, ou que já tinha, a gente viu feminicídios ocorreram também durante a pandemia nos outros países, então, aqui também. E tudo isso mas esse elemento, né, do controle da opressão, da baixa estima, da violência psicológica paralela, são indicadores muito importantes para a gente fazer a separação entre esse conflito dinamogênico que é saudável na relação, para poder vir a discussão e a negociação de um conflito que vem com uma marca de que só para esse que tem mais poder na relação, vai vir vamos dizer assim, a satisfação vai ser para essa única pessoa da conjugalidade. Sim, é bem legal você trazer essa visão do conflito também positiva, né? Porque a gente tem uma crença de que o conflito vai ser sempre negativo, né? E entender esse conflito como algo positivo de amadurecimento e crescimento é uma forma interessante de pensar. Professora, e quais são as estratégias que um casal pode estar utilizando para passar por essa fase de isolamento social? Bom, sempre quando a gente pensa nessas estratégias, né, a gente pensa assim, vamos fazer uma ancoragem com momentos estressantes da nossa conjugalidade no passado. Isso é um bom recurso, porque provavelmente, se você, né, viveu uma situação junto com o seu par, nunca uma situação dessa, né, mas em que você já viu recursos, ele é mais objetivo, ele é mais... E é bacana, porque as pessoas começam a ver uma complementaridade. Um casal que eu estava acompanhando, que a esposa era muito rigorosa com o higiene. E o esposo, não, era daquele zen que não vai acontecer comigo, isso aí é exagero. E foi importante que no começo ele achava ela um problema, né? Porque afinal, imagina, uma pessoa que quer sair, a outra que passa álcool gel a cada 2 minutos. Mas, ouvindo-os, eu fui vendo que, sabe, que o fato de vê-la assim fez com que ele compreendesse que os alertas que ela dava, as mensagens que ela fazia até para convencê-lo, foram importantes para ele desenvolver uma proteção maior. Então, assim, é como se você visse o que é problema, passar a ver como recurso. E ele chegou a essa conclusão. Foi importante eu estar com alguém que era o oposto de mim, porque por meio dela eu aprendi coisas que talvez na minha postura relax eu não teria aprendido sobre a fase que a gente está, e passei a ser mais cuidadoso. Então, às vezes, essa dimensão que a gente tem a ideia do problema, porque o que vai aparecer aí por isso que eu falo que a gente pensa situações estressoras, a perda de alguém, um projeto que foi dos dois, que não aconteceu,
uma situação envolvendo um projeto parental ou familiar que vocês tiveram que viver essa frustração, são bons recursos para você ativar. Porque a gente vai, né, a gente não cria nada novo, a gente olha para o familiar de forma não familiar. Então, às vezes, pode vir nesse momento como novidade. Mas, além disso, eu diria que como é que a gente pensa as estratégias na conjugalidade? Elas são, na verdade, uma composição de recursos pessoais com recursos coletivos, da conjugalidade, compartilhados. Então, o fato de eu, por exemplo, ser uma pessoa bem-humorada e otimista, é uma característica pessoal que eu levo para a minha conjugalidade na hora de lidar com a pandemia, sem dúvida. Então, e também os recursos compartilhados, como nós somos como casal, de forma que a gente utilize isso em prol da gente. Então, assim, essa ideia do humor, da curiosidade, as características pessoais de cada um podem ser estratégias muito interessantes. Por exemplo, como a gente tem visto os pais, vamos dizer assim, os pais das crianças, seja, né, casal mais velho, mais novo, crianças menores, maiores, mas como eles têm admirado, às vezes, a forma criativa com que o outro ensina uma coisa, que ele não tinha visto, né? Porque nunca pai antes precisou dar aula, né? Não nasce para acompanhar a tarefa. E agora eles estão sendo muito convocados. Então, nossa, mas você sabe, Silvia, eu estou achando a minha esposa tão criativa, ela inventa umas coisas assim tão pedagógicas. De onde que será que ela tirou isso? Não tem essa formação, né? E aí a gente percebe essas pequenas surpresas. Então, os recursos são pessoais e são também compartilhados. Então, você tem que olhar o que seu, né, como casal, você oferece, tanto para a conjugalidade quanto para passar esse período, né? E, às vezes, isso, a nossa organização do meu marido é super importante para a casa dar certo, para o final da semana, ninguém estar sobrecarregado, mas foi uma organização que não partiu da minha ideia. Então, isso aparece muito, né? Eu vejo que eu tenho 2 amigos casados, que eles pensam assim muito com essa ideia quais são assim, o que a característica de um e de outro ajudou a pandemia. Então, a ideia do despertar do gosto culinário junto com uma organização. Então, deu um jeito perfeito na hora de fazer um momento junto, que era o da cozinha, né? Então, não se disputa, a gente põe nossos talentos em prol de um projeto compartilhado que é ter um ótimo almoço. E assim, várias coisas, né? Eu vejo que nas populações que estão passando por muitas dificuldades financeiras, essa criatividade também tem aparecido na forma de como cada um, de repente, se viu podendo, nas comunidades, isso ficou muito claro, né? Como a própria comunidade, as lideranças comunitárias, elas tiveram um papel fundamental nas comunidades, no momento, inclusive, que a gente está tendo aí tanta dificuldade de compreensão dos discursos das nossas lideranças em relação a informações precisas sobre a Covid, né? Uma situação política muito, muito difícil. E esses líderes apareceram. Então, esses líderes também, né, na conjugalidade, eles aparecem, e isso pode ser uma forma muito criativa. Recursos pessoais e compartilhados em prol de um projeto comum, novas rotinas, enfim, essa dimensão do diálogo e da negociação. Esses recursos são muito particulares, né, de cada pessoa e de cada casal, né, cada contexto vai ali fazer com que surjam, né. Eu queria fazer uma última pergunta com relação às lições que um casal tá aprendendo durante esse isolamento social e o que esse casal pode levar para o pós-isolamento, né, só para contextualizar, aqui em Fortaleza a gente começou a saída do isolamento ontem, né? Alguns setores começaram a ser liberados. Então, o que o casal pode estar levando para esse momento futuro de pós-pandemia? Olha, tem umas pessoas, né, que falam assim, será que nós vamos sair melhores, nós vamos sair piores? Primeiro, a gente tem que lembrar que nós vamos sair diferentes, porque isso é absolutamente novo. Então, do mesmo jeito que nós estamos testando coisas que até então a gente relutava, um exemplo é essa entrevista aqui, né? Que até então era uma raridade a gente poder fazer esse encontro encurtando distâncias, e hoje a gente vê que isso fez parte da nossa rotina como quase uma live aí por semana, por dia.
Então, essa diferença, né, nesses padrões também vão interferir na conjugalidade, porque a gente está inserido num contexto sócio-histórico que está vivenciando a pandemia como uma crise sanitária global. Então, essa novidade, pensar assim, qual é o legado disso? O legado para a conjugalidade é que a gente atravessou esse momento histórico ímpar juntos. Então, isso já é uma história para contar, porque nós tivemos que nos reinventar como casal, como família, como profissionais, né? Como pessoas que lutam pela sua subsistência, como estamos reinventando, por exemplo, os protocolos de luto diferentes da nossa cultura, né? Estamos tendo que lidar, que reinventar como a gente pode fazer para conseguir cumprir um ritual com alguma materialidade. Estamos fazendo, né, as nossas reuniões sociais por meio da via do virtual, e fica interessante como dá certo, né? Gente, não é que a gente fez um churrasco aqui, cada um comendo a sua comida, e foi super divertido. Então, são tantas novidades, né? Que a gente pensa assim, nós atravessamos isso juntos, então a gente testemunhou. Isso com a identidade conjugal é muito interessante, porque no futuro, né? Nós vamos falar, eu atravessei isso com alguém, falando que testemunha de como eu me comportei na pandemia. Então, essa ideia do sair diferente, eu acho que vai ser muito, muito interessante. E várias questões também nós vamos repensar. Inclusive, as escolhas podem ser permanecer como estavam, mas você teve condições de, por exemplo, pensar na sua relação com o consumo, na sua relação com os bens materiais, o que você precisa ou não ter, com a questão da sustentabilidade, com situações que te deixaram compreender como é possível encurtar distâncias e manter afetividade e rede social independente das distâncias. Então, isso são aprendizados, né, são questões pelas quais nós fomos, como casais, nós discutimos, isso foi pauta nesse período, né? A gente testemunhou isso um do outro. Então, eu acho que só de ter esse legado, da gente ter testemunhado, e a gente fala que na terceira idade, a identidade, o amigo, o marido, é alguém que garante identidade, porque é isso, você está contando uma coisa para o seu filho, para o seu neto, mas você está com alguém que conhecia a Sílvia daquele momento da pandemia. Então, esse testemunhar as nossas ações, as nossas ansiedades, os momentos que nós partilhamos juntos, atravessados sempre por essas variáveis que a gente falou. Isso é sempre muito importante. Nenhum casal é igual. Nenhuma conjugalidade é igual. Sempre o casal vai ser o especialista na conjugalidade dele. Nós aqui não vamos julgar. E o relacionamento íntimo, ele é uma dimensão central assim, da vida, né? A qualidade da relação afetiva na conjugalidade, ela afeta tudo. A saúde mental, a saúde física, o aspecto laboral. Então, sair dessa situação com essa testemunha que esteve com você partilhando isso, seja no momento até de muito estresse, vai ser eu acho que é rico para a gente pensar a conjugalidade e esse projeto, como é que fica o meu eu, sem que eu abandone ele, que de forma alguma a gente quer personalização, mas como é que fica o nosso nós. E aí a gente pensar como é que está a minha individualidade na conjugalidade, mas como estão também os meus projetos comuns. E uma coisa muito legal é isso, é fazer planos para esses projetos, sejam projetos parentais, de como vai criar os filhos a partir do que descobriu na pandemia, ou como vai viver a vida com relação ao seu planejamento de gastos, como é que vai ser a questão das viagens, dos momentos de lazer, tudo isso pode entrar num novo, vamos dizer assim, numa nova configuração a partir do que esse momento de convivência intensa, né, vai proporcionar também ao casal pensar sobre. Acho que é isso, de forma geral, acho que eu abordei o que você queria. Sim, bem, muito bom te escutar, Silvia. Eu queria
agradecer, dizer que eu gostei muito da nossa conversa. Eu acho suas palavras muito ricas, o seu discurso muito valioso para a gente, muito potente, né? A quem alcançar quando a gente lançar o vídeo. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e a participação. Que ótimo, Patrícia. Eu estou muito feliz também de ter participado. Claro que a gente aqui faz, né, um resuminho. Acho que tem muitas coisas. Eu espero me envolver em pesquisa sobre isso, para depois ter dados mais concretos para compartilhar. Mas acho que o fato de estarmos todos vivendo juntos, isso aumenta, né, o nosso nível de empatia a respeito do assunto e faz com que a gente seja uma comunidade global pensando sobre essas questões. Então, eu te agradeço a oportunidade de dividir também com você esses pensamentos que são em cima dessas construções que a gente está fazendo no momento, e que são provisórias, né? Porque a gente está numa fase do momento ainda em curso, que daqui a pouco a gente pode ter outras concepções também surgindo, e que bom, porque esse é um movimento, né, espiral, contínuo, e sempre a gente pode estar revisitando as nossas convicções. Mas eu acho mais importante é pensar que a conjugalidade é atravessada por tudo isso e que a gente sempre contextualize todas essas questões que a gente tratou aqui ao pensar no casal e seus desafios. Sim, sim. Muito bom escutar. Gente, é isso. Acompanhe os outros vídeos do nosso canal, do programa Fortalecendo Famílias, e até a próxima. Muito obrigada, muito obrigada.